será o que tem mais funções. Primeiro das funções, locomoção. Vai ser graças a esse tecido que a gente vai poder se locomover, sair do lugar, andar, correr, certo? A postura é graças a esse tecido junto com o cartilaginoso e o ósseo que o nosso corpo se mantém em pé. O equilíbrio, tecido muscular atuando no equilíbrio do corpo. Trânsito do alimento pelo tubo digestório. O que seria isso aqui? Trânsito do alimento pelo tubo digestório. O nosso sistema digestório, que começa na boca e termina no ânus, que a gente vai ver no segundo ano, é bem detalhadozinho o estudo sobre o sistema digestório. Quando a gente come alguma coisa, quando a gente está comendo, a gente só tem, vamos dizer assim, poder sobre a ação desse alimento até o momento em que a gente engole. A partir do momento que a gente engole, a gente não tem mais autonomia, ação sobre o que vai ocorrer com esse alimento dentro do nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu não mentalizo. Almoço, passe do estômago para o intestino delgado. Isso eu não consigo fazer. Não depende da nossa vontade. Isso é coisa controlada pelo sistema nervoso, chamado de sistema nervoso autônomo. E quando a gente diz que o tecido muscular ele vai ajudar no trânsito do alimento pelo tubo digestório, isso significa que nas paredes do tubo digestório, ao longo do nosso trato intestinal, a gente vai ter estruturas musculares que vão empurrar essa comida, esse alimento, por todo o nosso tubo digestório. Desde o esôfago, aí passa para o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, até ser formada as fezes e serem evacuadas. Então, todo esse trajeto que essa comida vai fazer no nosso sistema digestório será, vamos dizer assim, transitado pelo tecido muscular. Certo? O tecido muscular que vai fazer essa movimentação, vamos dizer assim, desse alimento pelo trato intestinal. Deslocamento de líquidos corporais. Aqui. Nosso corpo ele é formado por um líquido, que é a água. Tem muita água no nosso corpo, mas tem um líquido corporal que fica fluindo, fica correndo por todo o nosso corpo, circulando. E esse fluido líquido que eu estou falando é do sangue. Então, o deslocamento desse líquido corporal, que é o sangue, também tem outro que é chamado de linfa, mas isso aí é uma coisa mais aprimorada, mais lá para o segundo ano. Então, o movimento que esse sangue faz, circulando no nosso corpo, é graças também ao tecido muscular. Primeiro, o sangue, para circular, ele tem de ser impulsionado por uma bomba muscular que a gente tem chamada de coração. Certo? E ao longo do trajeto que o sangue faz nos nossos vasos sanguíneos, nas veias e nas artérias, essas artérias e essas veias elas possuirão também na parede delas uma camada de tecido muscular que vai fazer contrações também, que vai ajudar esse sangue a se deslocar pelo nosso corpo. Então está aí a função de deslocamento de líquidos corporais. Minha gente, tem alguém pedindo para entrar. Eu vou lá ver quem é. Deixa eu ver aqui. Rubiane. Calma aí, viu, menino? Já volto. Pronto, voltei. Continuando aqui, a gente tem movimentos respiratórios, certo?
Quando a gente fala em movimentos respiratórios, imagina logo no pulmão, claro, né? Quem vai ser responsável por captar o ar do meio externo e levar esse ar para dentro do nosso corpo vai ser sim os pulmões. Porém, os pulmões eles não são formados de tecido muscular. O pulmão ele não tem a capacidade de colocar o ar para dentro e para fora do nosso corpo. Quem faz esse movimento de inspiração, que é colocar o ar para dentro, e expiração, colocar o ar para fora, vai ser um grupo de músculos que a gente tem. Os músculos intercostais, que ficam situados nos ligamentos entre os ossos das costelas, e uma membrana muscular muito forte que a gente tem chamada de diafragma, que fica aqui nessa altura aqui, estou desenhando no boneco, o diafragma. Então essa membrana muscular chamada de diafragma, junto com os músculos intercostais das costelas, é que vão pressionar esse ar a ser inspirado para dentro do corpo e expirado para fora. Então está aí os movimentos respiratórios feitos através do tecido muscular. Nessa outra função aqui, a gente tem suporte dos órgãos. Os nossos órgãos eles são mantidos nos lugares graças a estruturas musculares que os mantêm ali. Nosso coração, nosso fígado, nosso rim, nosso baço, então eles possuem ligamentos musculares que os mantêm firmes nos lugares onde devem estar. Manutenção da temperatura. A última aqui. De que forma o tecido muscular ele vai atuar na manutenção da temperatura? Quando a gente estava vendo o tecido conjuntivo, a gente viu que existe um tipo de tecido conjuntivo chamado de adiposo, que é o tecido que forma as gorduras, que também tem a função de manutenção da temperatura. O tecido adiposo, que é a gordura, ele mantinha a temperatura dentro do organismo, evitando que se perdesse essa temperatura para o meio externo, funcionando aí como um isolante térmico. Mas e aqui no tecido muscular? De que forma esse tecido muscular vai atuar nessa manutenção da temperatura? Vejam só. Alguém de vocês, acho provavelmente todo mundo, já tomou um banho frio ou já saiu à noite em uma noite fria e começou a tremer de frio. Então, quando a gente treme de frio, é porque o nosso corpo começou a entrar em um estágio onde está perdendo muito calor para o meio. Quando eu digo para o meio, é para o meio externo. E a função natural de produzir, de manter aquela temperatura não está sendo suficiente. Então, o que acontece? Os músculos do corpo começam a se contrair, se tremer. Por isso que a gente começa a tremer. E essas contrações musculares, no ato de tremer, vão fazer com que se gere calor e esse calor seja enviado lá para os seus órgãos internos, coração, rim, baço, fígado, impedindo assim que esses órgãos venham a sofrer pela baixa temperatura. Então está aí a manutenção da temperatura feita pelo tecido muscular. Aí eu pergunto a vocês, até aí alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale por áudio. Não? Certo. Então adiante. As características gerais do tecido muscular. Quando a gente falar aqui, características gerais, vão ser características pertinentes a todos os tipos de tecido muscular. Porque mais para frente a gente vai ver que existem tipos diferentes de tecido muscular. Mas essas características que a gente vai ver aqui, como são gerais, são aplicadas a todos eles, certo? Tipos de células. O tecido muscular ele vai ser formado por células que formam fibras musculares, ou seja, agrupamentos de células que unidas vão formar estruturas chamadas de fibras musculares. Essas células que formam o tecido muscular,
elas podem ser classificadas em 3 grupos de acordo com a forma que elas possuem. As cilíndricas serão células em formas de cilindro, como se fosse uma embalagem de desodorante Rexona, certo? As alongadas vão ser células mais finas e longas, como já diz o próprio nome, alongadas. E as células fusiformes vão ser células em forma de parafuso ou aspiral. Seriam as células enroladinhas em forma de aspiral. Seria como se fosse aquele macarrão de parafuso que a sua mãe cozinha em casa. Isso é uma forma fusiforme. Aí aqui nesse círculozinho amarelo, a gente tem, no citoplasma dessas células, há uma quantidade variável de fibras microscópicas chamadas de miofibrilas. Miofibrilas, constituídas por 2 proteínas, actina e miosina. Ou seja, dentro dessas células que vão formar as fibras do tecido muscular, dentro delas vai existir fibras microscópicas, chamadas de miofibrilas, que vão ser formadas por 2 proteínas, actina e miosina. E vai ser a ação dessas 2 proteínas que formam essas miofibrilas, actina e miosina, que a gente pode movimentar os nossos músculos. De que forma? Essas miofibrilas elas vão encolher e esticar através de movimentos feitos através dessas 2 proteínas, actina e miosina, utilizando aí uma reserva de energia que é guardada numa estrutura das células chamadas de mitocôndrias. Aqui nesse quadradinho azul a gente tem a energia das células é fornecida pelas mitocôndrias. Essas mitocôndrias são unidades celulares ou organelas celulares, como queiram chamar, que vão funcionar como se fosse uma pilha em um brinquedo. Uma pilha que armazena energia que vai alimentar aquele movimento que aquela célula vai fazer através daquela energia que está armazenada dentro dessa mitocôndria. Essa energia que vai ser usada no movimento dessas miofibrilas vai ser chamada de ATP, certo? ATP é o tipo de energia que fica acumulada dentro das mitocôndrias e que vão fazer com que os nossos músculos se movam. Aí aqui ao lado a gente tem o desenho de uma peça muscular. Se eu não me engano seria aqui um pedaço do bíceps, de um braço humano. E aqui a gente pode ver as fibras musculares. Esse músculo sendo formado por várias fibras. E essas fibras, por sua vez, são formadas através da junção de várias células, que podem ser cilíndricas, alongadas ou fusiformes. Perguntas? Não. Vejam só, vamos para a próxima aqui. Tipos de tecido muscular. Como eu disse a vocês, a gente vai ter tipos diferentes de tecidos musculares. O tecido muscular ele vai ser dividido em 3 tipos. Tecido muscular estriado. Eita. Não é Covid não, viu minha gente? É alergia mesmo. Tecido muscular estriado. Tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado ou liso. Prestem atenção, nesses 3 tipos a gente vai ter estriado, estriado e não estriado. Que danado é isso? A gente vê daqui a pouco, porque eles são caracterizados como estriado, estriado e não estriado. Primeiro tipo de tecido muscular, a gente tem o tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome já diz, esquelético quer dizer ou sugere que esse músculo formado por esse tecido está em junção direta
com o esqueleto, ou seja, com os ossos, certo? Por isso que a gente tem aqui preso aos ossos. Esse tecido muscular estriado esquelético, ele vai possuir contrações rápidas e vigorosas, quer dizer, rápidas, e vigorosas quer dizer com força. É graças a isso que a gente consegue movimentar rapidamente nossas pernas, nossos braços, nosso pescoço, nossa língua, etc. E vigorosas quer dizer que essas contrações elas podem ter força, o que permite que a gente possa pegar um balde de água, etc. A gente vai ter a presença de estrias transversais nesse tecido esquelético. Presença de estrias transversais. Depois eu explico para vocês o que são essas estrias transversais. Esse tecido muscular estriado esquelético, ele vai ter controle voluntário. O que quer dizer controle voluntário? Você consegue comandar esse tecido muscular. Ou seja, se eu quiser mexer meu braço, eu mexo. Se eu quiser mexer minha perna, eu mexo. Isso é um controle voluntário, quando depende do nosso querer, da nossa vontade, acioná-lo ou não, certo? O segundo tipo de tecido muscular, a gente vai ter... Como é que eu perdi aqui o coisinha? A gente vai ter o segundo, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Esse nome cardíaco aqui, ó, já sugere que ele faz parte do coração, já que tudo que é relacionado a cardíaco está relacionado a coração. Esse tecido muscular estriado cardíaco será encontrado apenas nas paredes do coração e ele terá contrações rápidas, vigorosas e rítmicas. Ou seja, as contrações que esse tecido do coração vai fazer serão contrações rápidas, vigorosas, quer dizer com uma certa força, e rítmicas, ou seja, vão ser sempre naquele mesmo ritmo, naquela mesma proporção. Seria aí os batimentos cardíacos que a gente consegue ouvir, sentir colocando a mão no nosso peito, né? Quando diz rítmicas, é porque vai estar sempre dentro daquele mesmo ritmo de contração, de batida. Se tiver muito lento, significa que você está com algum problema. Se tiver muito rápido, aí com uma pressão alta ou um ataque cardíaco, alguma coisa, mas não está normal. O normal é ser sempre rítmica ou ritmadas. Ele também vai ter presença dessas estrias transversais, que depois eu vou mostrar a vocês o que é. E vai ter controle autônomo. Veja só. O primeiro tecido aqui, ó, o primeiro tipo, muscular estriado esquelético, tem o controle voluntário. Já que o cardíaco está dizendo que ele é autônomo ou involuntário. Isso aqui autônomo quer dizer que o que vai controlar o movimento desse tecido é o sistema nervoso autônomo, que é involuntário, que não depende da nossa vontade. Já que esse tecido muscular estriado cardíaco é responsável pelos batimentos do coração, logicamente que ele é involuntário. Você não está aí na sua casa e controla os seus batimentos. Batimentos se acelerem, batimentos diminuam, batimentos parem. Não, isso aí não depende do nosso controle. Isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo, logo é uma ação involuntária, que não depende de nós. No terceiro tipo de tecido, a gente tem o tecido muscular não estriado ou liso. Não estriado ou liso será encontrado nas paredes do tubo digestório e nos vasos sanguíneos. Lembram lá no começo, quando eu disse que entre as funções do tecido muscular estava ajudar no transporte de líquidos pelo corpo e no transporte do alimento pelo tubo digestório? Tá aí, ó. Vai ser esse tecido muscular não estriado que vai estar presente no tubo digestório e nos vasos sanguíneos, que vai ajudar a, vamos dizer assim, mover de lugar esse sangue, junto com o coração, é claro, e mover de lugar a comida ao longo do nosso trato digestório. As contrações desse tecido muscular serão lentas, não serão igual aos outros dois tipos aqui, ó, contrações rápidas e vigorosas,
No terceiro tipo serão contrações lentas. Ele vai possuir ausência de estrias transversais e o controle será involuntário. Se o controle é involuntário, os movimentos que esse tecido muscular não estriado ou liso faz não dependem do nosso controle. Ele é autônomo, involuntário. Vamos ver agora o que são essa presença de estrias transversais, presença de estrias transversais e ausência de estrias transversais. Olhando para a imagem aqui ao lado, certo? A gente tem os três tipos de tecidos representados nessas imagens. Primeiro, o tecido muscular estriado esquelético, que possui estrias transversais. Estrias transversais serão essas estruturas aqui, ó, que atravessam o tecido, essas listinhas. E são graças a essas estrias transversais que atravessam o tecido que eles conseguem ter essas contrações rápidas e vigorosas, com força. A mesma coisa aqui, ó, no tecido muscular estriado cardíaco. A gente também vai ter ele todo repleto de estrias transversais, o que vai fazer com que ele se movimente de forma rápida, tenha contrações rápidas e também vigorosas. Já no terceiro tipo aqui, o não estriado ou liso. Se é não estriado, basta olhar para o desenho que você vai ver que não possui estrias transversais, não possui as listinhas. Por isso que as contrações dele serão lentas e praticamente sem forças, vagarosas. Aí eu pergunto a vocês, perguntas até agora ou não? Não, né? Aí vejam só. Eu vou deixar aqui esse link que vocês estão vendo nesse slide lá nos comentários,